E essa mulher que já tá com 28, 30, 35 falou: não, eu já tô de saco cheio dessa merda. Não, não, olha só, o meu banheiro é o meu banheiro. Bom dia, a força da mulher. Mulheres na política é Olha, muito forte. vou falar, queria elogiar aqui a presença das nossas vereadoras guerreiras, mulheres fortes, mulheres que mesclam o carinho, o cuidado com a força e a coragem, que nos tornam felizes todas as manhãs. Ah, a força da mulher na política. É assim, eu tô falando a verdade, assim, mas a real é o seguinte: quem já viu, toda vez que uma mulher ela vai participar de qualquer evento político, o discurso cai nisso, né? 80% das participações femininas na política, eu joguei o número, não é que eu chequei, né? Eu tô botando 80 porque, vamos melhorar, quase todas as vezes que a gente vai ver uma participação da mulher em propagandas eleitorais ou na atividade política, vai entrar no velho clichê da, olha, a importância da mulher, a força da mulher. Isso são falas absolutamente genéricas, tá? E para ser muito sincero e muito honesto, eu já vi pré-candidatas nossas vindo com essa conversa, tá? Então vou começar o papo hoje. O meu papo com vocês vai ser um papo funcional sobre adequação do universo feminino dentro do universo que historicamente é muito masculino, que é o universo do MBL e naturalmente do Partido Missão. Tá? Nós surgimos como um bando de homens num escritório fedido no centro de São Paulo. E a beleza de você ser um homem naquele universo é que realmente o escritório ficava fedido e ninguém ligava, né? Então, era justamente um universo muito masculino e isso se refletiu ao longo da nossa história com um discurso que em si era bastante masculino e com uma base de eleitores, uma base de apoiadores que era muito masculino. E há etapas para tudo na vida, né? O surgimento de um movimento como o MBL fazia sentido naquele momento em ter essas características profundamente masculinas. O bando de caras na aventura, etc. Agora, quando você pretende governar, aí as coisas mudam de figura. Porque, vamos dizer, existem esses dois elementos constituintes. Já viram aquele Yin e Yang? Já viram? Tem gente que tatua o Yin e Yang da filosofia oriental, né? Não, o que o Yin Yang trata é justamente da conciliação do elemento masculino com o elemento feminino. E que dentro do elemento masculino há um ponto que é o elemento feminino e do feminino há um elemento masculino, que é a ânima, por exemplo, dentro do homem e tal. Quem gosta de Jung vai falar disso. Mas a verdade é, para governar, para exercitar poder, você tem que exercitar o tempo todo uma tensão entre uma força que é masculina e uma força que é feminina. A força, vamos dizer, ordenadora e criadora do masculino e a força conciliadora que representa em grande parte também a natureza e a tensão da natureza, que é o elemento feminino, que é o elemento mais cíclico, né? O elemento masculino a gente pode dizer que é um elemento progressivo, né? Ele leva através da técnica as coisas, e o elemento feminino é um elemento cíclico. As mulheres são seres cíclicos por excelência, né? Então, conciliar essas duas coisas é uma tensão, mas governar essa tensão. Governar é sempre assim, eu tenho que prender e matar, elemento masculino, né? Vou botar ordem na casa. Mas eu tenho que olhar depois como é que vai ficar a escola e como é que vai ficar o bairro, como é que a gente vai desfavelizar de uma maneira bacana, o elemento feminino. A conciliação dessas duas coisas é o governar. Então, exercício nosso, novo, que nós não somos apenas caras arrumando confusão, que é o clássico do MBL, não, agora vamos governar, não é? A aventura desses caras muito loucos, arrumando confusão pelo Brasil. Bom, o último deles saiu agora. Essa nova lógica está nos fazendo aprender bastante. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês como um elemento de entendimento de discurso político e do que é estar no nosso grupo, tá? Vamos lá. Enquanto discurso político, o que eu venho aprendendo agora, que eu comecei a crescer em redes sociais, me tornei pré-candidato a presidente da República, sou um cara autêntico, portanto, vocês não verão eu mudando minha essência em nenhum momento para obter apoios, ou seja, eu vou tirar o melhor de mim para fazê-lo ser compreendido por públicos diferentes. Então, eu vou ser compreendido por mulheres, mas sendo o Renan, e eu vou ser compreendido, sei lá, por públicos de estados diferentes, sendo sempre o Renan e defendendo sempre as mesmas ideias. Ou seja, eu fiz os meus discursos nas rádios no Paraná, foram uma versão paranaense dos mesmos discursos que eu fiz em Pernambuco. O discurso era igual, eu só tornava ele, vamos dizer, inteligível para públicos diferentes. E eu acho que dentro do universo feminino a gente tem que também tratar nesses termos. Senão a gente vai cair na maldita esparrela da gente ficar olha a força da mulher, olha a mulher, a importância.
Cara, eliminem isso. Eu juro pra vocês, as pré-candidatas e depois candidatas que vierem com esse papo, eu já vou avisar, eu não vou divulgar, porque isso é uma preguiça. Isso é uma preguiça e muitas mulheres ao redor do Brasil, eu já vi, porque eu tô olhando as pré-campanhas, caem na preguiça. É uma preguiça, do tipo, olha, estou aqui porque sou mulher, tal. Não entremos nisso. Eu vou falar os dois universos femininos, os dois discursos que eu venho acompanhando, tá? E eu acho que dentro do debate político existem 3 universos femininos. Eu já estou encarando e entendendo bem os 3. Um universo é o universo da mulher jovem progressista, tá? Que não vai votar na gente. Tá? A mulher jovem progressista, ela compra causas identitárias, em geral ela vai votar no PSOL, sejamos bem honestos, vota no PT e tal. E esse universo, ele tá muito bem capturado dentro de uma perspectiva e de uma visão de mundo, que é uma visão de mundo oposta à nossa. Eu acho que muitas de vocês vão enfrentar mulheres dessa natureza, o que vai ser um grande aprendizado para vocês, porque são mulheres em geral que elas, por mais que elas tenham um sentimentalismo meio exagerado, meio exacerbado, e às vezes uma irracionalidade, basta ver aquelas moças que abordaram o Guto na Paulista agora na última semana, no fim do dia, muitas delas estudam, se tornam boas debatedoras, e elas são, vamos dizer, seguidoras de uma determinada tradição de pensamento. Por mais que a gente zombe, o feminismo é isso, feminismo é aquilo, a real é que existe, vamos dizer, uma tradição de pensamento feminista que já está rodando há décadas na academia e tem tese e tal, então nunca subestimem elas. Mas como eleitoras, essas eleitoras aí dificilmente verão valor no que vocês estão fazendo, tá? Pelo menos comigo elas não veem valor nenhum, e pelo contrário eu sou um capeta. Segundo universo, tá? Eu diria que tem 4, mas vou pular um, que é o da mãe muito humilde que vive benefícios, tá? Que é basicamente o eleitor do Lula. Essa mulher, ela pode um dia dialogar conosco, mas não é agora. Eu via esse perfil, especialmente no Nordeste, e era um perfil que, assim, o Lula cuida de mim e eu sou leal a ele e não há muito o que se fazer. Tanto que é o eleitorado que é menos móvel, ele fica votando permanentemente no Lula já há muito tempo. Tá? Mas como esse eleitorado ele nem hoje se comunica muito por redes sociais, eu acho que eu nem vou colocar muito em análise porque ele não vai trombar muito com vocês. Tá? O segundo que eu ia colocar, então, é o eleitor, vou botar aqui, da famosa tia do Zap, a mãe de direita. E a característica dela, essencialmente, ela é uma mulher casada, na maior parte dos casos. Não sei se vocês já repararam isso. A tendência da famosa tia do Zap, que a gente chama, é a mulher casada, é uma mulher que ela tem o núcleo familiar dela e ela se torna muito conservadora, especialmente depois dos seus 40 anos, porque ela se torna uma protetora do núcleo familiar dela e ela enxerga essas outras ameaças que surgem como algo que obriga ela a atuar. Ela tem um senso de comunidade forte, então ela é a vida por trás dos grupos de WhatsApp, por exemplo, do Bolsonaro. Ela é a vida por trás dos acampamentos. Vocês devem ter reparado. Era em grande parte mulheres que organizavam aqueles acampamentos bolsonaristas. E a gente já teve, quem vai lembrar, esse perfil no começo do MBL, porque no começo do MBL se confundia as coisas. E quando a gente organizava os eventos, esse perfil estava lá presente. Essa mulher, ela será alvo do convencimento dos filhos e das filhas dela em algum momento. E já está começando a acontecer nos nossos eventos o surgimento da presença dela. Mas será ainda um pouco lento. Tá? Por quê? Porque essa mulher ela tem uma desconfiança natural com aqueles que desafiam a autoridade. E, em tese, a gente está desafiando a autoridade do Bolsonaro. O Bolsonaro é como se fosse um patriarca da comunidade dela. Vocês entendem esse ponto? Se ela é uma mulher conservadora, o patriarca da comunidade dela tem que ser respeitado. E a gente é um desafiante de fora. E a mulher casada, ela é muito, vamos dizer, fechada nas lealdades intragrupo. Uma das grandes características femininas da mulher, especificamente casada, é a lealdade intragrupo. Essa lealdade intragrupo faz com que ela veja todo tipo de comportamento nosso como o invasor, tipo, tira isso aqui, sai daqui. E essa característica da lealdade intragrupo dela é uma característica que, do ponto de vista humano, ela é muito boa, mas pra gente, em termos eleitorais, ela será um pouco ruim no início, tá? Eu acho que no médio termo, não falando no long run, né? No médio prazo, a gente já vai ter resultados e eu já comecei a ver isso, inclusive, nos nossos eventos. O evento ontem em Curitiba já estava tendo, vamos dizer, os primeiros resultados daquelas campanhas de traga seus pais e, sério, tá rolando e encontrei algumas ex-tias no Zap que saíram muito convencidas do nosso discurso, tá? E elas são ideologicamente muito alinhadas, elas estão... Perfeito, elas são um exemplo perfeito disso. Eu vi muito disso, tipo, não, ok, eu vi, esse cara fala coisa com coisa, gostei do evento, gostei de vocês.
Eu acho que tem muito a ver também esse tipo de perfil. Elas não gostam do perfil que se veste, que age de maneira heterodoxa. Tipo eu até um mês atrás. Né? Agora mano, cabelo um pouco mais alinhado, eu ando de todo dia de terno, sapato e tal, banho eu tomo. Então, não, mas a gente não precisa disso porque a gente tem que se manter heterossexual ainda, né? A gente sabe que um bom homem hétero só lava o sovaco, enfim, o resto é só. Enfim. Depende do dia, cara. Essas coisas a gente tá. Bom, sigamos. Sigamos, né? Sigamos. Então, a partir do momento que a gente mudou a nossa cara, ela passa a ser mais generosa com a gente. É impressionante. Então, assim, o meu jeito de falar e de ser compreendido, tão logo eu pareço um filho que faria parte da comunidade dela, ok. O Renan da cabeleira louca tal, não muito, tá? Então, moças nossas com um perfil mais ousado, tá? Aqui a famosa gótica do MBL aqui, elas... Mesmo a Ludmilla tem uma linguagem que envolve um pouco de anime lá nas coisas dela, talvez elas sejam vistas com um pouco de restrição no início, tá? Elas sejam vistas como uma fêmea desafiante, que é um tipo que costuma irritar, vamos dizer, esse perfil. E há o terceiro perfil, que é onde a gente começou a crescer, tá? Que é eu queria falar um pouco sobre esse perfil, e vocês vão entender bem, que eu acho que é um perfil que vocês tendem a crescer, minha opinião. Eu coloquei aqui, eu chamo de mulher moderna, não necessariamente casada, mas também casada, também em relacionamentos, especialmente as últimas da geração X, toda a geração Millennial e uma pequena parte da geração Z, tá? Essa é uma mulher que ela é ideologicamente confusa e ela está num processo de transição para o lado de cá. Por que ela é ideologicamente confusa? Até anotei aqui umas coisas que são bem importantes que eu venho vendo. São mulheres que vão chegar para mim, Renan, é muito importante vocês enfrentarem o feminicídio. E aí quando eu vi esse discurso, eu falei, droga, ela achou que eu sou do PSOL. Porque esse vocabulário do feminicídio, as terminologias são todas terminologias oriundas da esquerda. Eu falo, não gente, só existe homicídio. Do que você está falando? Só que eu comecei a entender que no fundo ela estava pedindo, prende bandido por muito tempo. Ela estava só falando do nosso discurso com a terminologia que ela aprendeu. Porque como é uma mulher que ela ideologicamente ela não está alinhada a nada, porque ela vem recebendo influências ideológicas das mais diversas por muito tempo, ela virou meio que um caldeirão difícil de identificar. E ela está fazendo, vamos dizer, a construção, a jornada política dela como eleitora de maneira instintiva. E é muito instintivo mesmo. Então botei aqui. Ela pega algumas pautas de esquerda e ela pega algumas pautas, vamos dizer, de sensibilidade social recentes. Então eu vejo muitas mulheres aparecendo em eventos nossos falando de autismo. Aí eu falei, nossa, mas autismo não é... Vamos dizer, a gente tem 10 mil temas na frente antes da gente falar do autismo como um grande problema, mas para muitas delas o autismo é o maior problema que o Brasil passa. Precisamos falar não do autismo, precisamos falar de autismo. Ou vai num evento em que a gente está discutindo pautas nacionais e ela aparece PCD, você precisa falar sobre PCD agora. Ontem foram num evento em Curitiba, eu selecionei 15 pessoas para falar, das 15, 3 perguntas foram sobre PCD. Não, eu sou prima de um PCD, não, eu sou mãe de PCD. Elas têm essa característica de, volta a colocar, elas não acompanham a política pela lógica que a gente acompanha. Sabe as disputas de esquerda e direita? O bloco da direita que, olha, é contra o woke, defende uma política mais dura para pegar bandido, defende um Estado assim assado. Elas não pensam nessas categorias, tá? Então, essa eleitora, eu era muito pouco generoso no trato, porque eu achava que simplesmente ela estava alinhada com um pensamento moderno de esquerda, e falava, putz, cara, como é que eu explico? E agora eu comecei a ser entendido por elas. E mais, o meu visual levemente heterodoxo, vamos colocar aí, funciona nessas gerações. Há uma certa generosidade, porque fazem parte também da minha geração em grande medida. Estamos falando de pessoas justamente dessa geração, contemporâneas a mim, contemporâneas a Amanda. E aí, entendendo aqui, né, pegar esses elementos. Essa mulher, ela passou agora, e isso aqui é uma percepção instintiva do que eu estou vendo, por alguns ajustes ideológicos. O ajuste ideológico ela foi levada a crer ao longo da vida dela, por muito tempo, que a mulher, ela precisa ter protagonismo. Não, mulher precisa ter protagonismo.
E ela tomou decisões de vida passando pela perspectiva de que ela teria protagonismo no mundo. E isso está sendo confrontado agora por duas coisas. O avanço do crime e o avanço e a publicização de violência muito explícita contra mulheres. Eu acho que ao longo dos últimos 2, 3 meses, vocês repararam que estão dando muita publicidade e isso vem sendo ótimo. E o avanço da causa trans, que para essa mulher, se ela talvez tivesse 19, 20 anos, ela ia achar, não, é mulher mesmo. E essa mulher que já tá com 28, 30, 35, falou, não, eu já tô de saco cheio dessa merda. Não, olha só, o meu banheiro é o meu banheiro. E essa conversa já encheu o saco. Olha, eu não tenho nada contra o trans, mas eu sou mulher. E ao mesclar esses dois temas, eles emergiram juntos, ela começou a fazer um raciocínio que não é um raciocínio de direita. A maior parte delas não se identificam como direita, eu acho que elas vão achar brega ou em alguma medida meio rude se identificar como direita. Mas elas querem lei e ordem, então elas querem penas absolutamente rígidas para crimes, puxando para uma temática feminina, que aí entra, volto a colocar um elemento que eu não compreendia. Essa mulher, ela entendia a política sob o seguinte prisma, porque ela foi ensinada não só na escola, na faculdade, pela imprensa. A mulher é protagonista. Então, quando eu falo assim, eu vou prender e matar vagabundo, há um recorte que eu chamava de egoísta, que eu falei, calma. Ela falou, não, mas tem que prender quem comete o feminicídio. Eu falei, mas a maior parte das mortes são de homens. É homem, na maior parte, que tá matando e é homem que tá morrendo. E elas, mas fala do feminicídio. Eu falei, mas eu tô falando de tudo. Mas não, fala do feminicídio. Porque a experiência dela, construída sobre entender a questão da violência, é uma questão que é subjetiva e também de grupo. Até porque a experiência da violência que a mulher sofre é diferente da experiência de violência do homem sofre. São naturezas diferentes. O homem é um animal pronto para lidar com a violência. A mulher, ela não quer lidar com a violência e qualquer coisa se torna muito mais grave por conta disso, por conta da natureza de cada um. Então, tem um lance de experiência subjetiva em que elas vão falar sobre violência, ou vocês vão falar sobre violência, de uma maneira diferente do homem. E aí eu entendi, no fundo ela está querendo o mesmo discurso meu, tendo como protagonista a mulher nesse elemento. E é essa forma como esse universo está, vamos dizer, vivenciando a chegada dela no nosso universo ideológico. A chegada dessa mulher, dessa eleitora, está se dando nesses termos. E, para mim, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não importa como ela chega, o importante é chegar numa mesma conclusão. A gente está chegando na mesma conclusão. Ah, é lei e ordem. Você quer que o estuprador fique preso pro resto da vida? Eu também. Você quer que o crime violento, o cara que assaltou a mulher na rua fique preso, pô, assaltou a mão armada, 15 anos de cadeia sem progressão? Ah, sem progressão. Eu falei, beleza. Pro homem também se assaltar um homem, né? Beleza? Não, tudo bem, mas não pode fazer isso. Não, tô contigo, mas vamos prender ele bastante? Beleza, então, perfeito. Chegamos todos no mesmo ponto aqui. E eu tô vendo, por exemplo, eu soltei, o Kim veio com a ação, que na verdade a ideia é da Ana, né? Da ação contra, aliás, a gente tá devendo essa pra você, que a gente não ficasse sabendo que a ação era tua, mas tudo bem, a gente acompanha. Lá vem o protagonismo, o protagonismo masculino acaba, desculpa. Mas assim, a ação contra a Erika Hilton, eu tô vendo os comentários no vídeo, eu tô vendo os comentários que eu tô recebendo. E eu, novamente, meu público feminino era muito pequeno. Muita mulher curtindo, e não é a tia no Zap que seria naturalmente refratária. É basicamente essa mulher de 30 e tantos anos, de 29 a 40 anos. Não, tô com vocês, nossa, vai pra cima, isso é um absurdo. E quando elas discutem, isso é maravilhoso, nos comentários, com as de esquerda, elas estão usando argumentos de esquerda. Não, mas vocês estão tirando o protagonismo da mulher. Não sei. Ok, eu entendi o que está rolando aqui. Ainda está um pouco confuso em termos ideológicos, mas elas já estão tomando lado, sacou? Então, o que eu estou aprendendo é a gente ter uma generosidade em entender esse processo. Eu estou tendo que agora me adaptar. E não se chocar ao ouvir um vocabulário ou terminologias que não são comuns pra gente, tá? E eu queria trazer isso pra vocês. Acho que eu tô falando muito, né? Agora eu acabei de ver, tô prolixo. Tá ótimo. Aqui tem o evento do vulto, mas... Não, que eu vi... Pra concluir. Desculpa, cara. Mas desculpa, galera. Enfim. Mas era isso, eu ia terminar nisso aqui mesmo. Vocês entenderem, vocês mapearem, eu ia jogar esse exercício pra vocês mapearem no círculo de amigas, familiares, esses perfis que eu citei. E aí vocês começarem a preparar comunicações específicas como teste A e B pra vocês. Façam isso, pra vocês verem como é que é a comunicação com cada grupo. Porque eu tô fazendo isso pra mim, e nitidamente tem esses clusters diferentes, e eu vou trabalhar fortemente nisso, e claramente a nossa mensagem chega, mas vai chegar com estratégias diferentes.
Enfim, terminei rápido, mas acho que fechou, né? Encadeou. Obrigado, galera. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe para espalharmos ainda mais a missão.